Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme Cavalieri, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. Em nome da BRH São Paulo e da Sobrate, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, que despertou uma grande curiosidade e isso mostra exatamente a importância desse momento que o país está vivendo. E a BRH não poderia ficar de fora e, por isso, organizou esse webinar. E como houve uma procura muito grande de pessoas para participar, ao longo dos próximos dias comunicaremos eventos similares a esse. Nós vamos tratar das melhores práticas do RH estratégico nesse momento da pandemia do coronavírus. Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de apresentar a Gabriela Gazzola, que é gerente executiva da BRH São Paulo, e será a Gabriela que fará a moderação na sequência. Gabriela, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar-se a nossa moderadora. Obrigada, Guilherme. Bom, pessoal, eu gostaria então de fazer a apresentação dos nossos dois convidados. E, na sequência, a gente segue o nosso debate e, evidentemente, vamos procurar ser pontuais no início e no término e, portanto, seria importante a gente deixar um tempo para debates. Nós reunimos dois profissionais essa manhã que vão nos apoiar nos conhecimentos e experiência. Um deles é o Cléo Carneiro, que é diretor da Seconte, que é o grupo de consultoria em teletrabalho. O Cléo foi presidente da Sobrate, onde agora atua como diretor de Relações Internacionais. Ele também foi presidente da BRH São Paulo, da qual ainda participa como parte do Conselho Vitalício. E trazemos também o Leonardo Eugênio, que é gerente de treinamento e comunicação interna da Vivara. O Leonardo é formado em recursos humanos com MBA em psicologia do capital intelectual, tem mais de 10 anos de experiência na área de RH e já atuou em organizações como Bencorp e Tânias Aéreas. O Léo é o criador daquela planilha que acabou viralizando aí na internet e que muitos de nós recebemos com as principais ações de prevenção do Covid-19, que as empresas estão implementando no seu dia a dia. Então, agora eu passo a palavra ao Léo, que vai começar falando sobre esse material e sobre o que ele tem aprendido, recebido dos seus outros colegas, e na sequência ele volta para a Gabriela, que depois faz a introdução, então, para o Cléo. Leonardo, muito obrigado, Léo, grande amigo aí, pela sua rápida disponibilidade, e a palavra está com você. Obrigado, Guilherme, obrigado, Gabi, Cléo, todos que estão assistindo. Bom, não é normal o que está acontecendo, está todo mundo se posicionando e de forma muito rápida, tomando decisões importantes, e eu me senti responsável por compilar muitas coisas e tentar facilitar a vida do RH e de algumas decisões da empresa. Por isso que eu criei essa planilha. Eu compartilho com vocês agora a minha apresentação. Eu fiz uma apresentação breve aqui para nós, para guiar nossa fala de hoje. Mas o que eu consegui ver? Que a gente viveu até agora quase que 5 fases, né? Primeira fase começou lá no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, onde a gente via o que estava acontecendo na China e a gente olhava isso com um pouco de descrença, né? Olhando eles e pensando em terceira pessoa. Nossa, o que eles estão passando? Será que a importação dos produtos vão chegar? Será que todo mundo comprou coisas dos chineses? Como é que eles vão fazer para entregar? Que difícil essa situação. E essa fase evoluiu muito rápida para uma fase de apreensão, onde a gente começou a ver outros países, até os países europeus, começando a mostrar índices também dessa evolução desse vírus, e a gente começou a ficar bem apreensivo aqui no Brasil, olhando até a Itália e vendo a velocidade com que as coisas estavam acontecendo. A gente passa por uma terceira fase quando, no final de fevereiro, a gente pensa, e agora? O Brasil começa a receber um monte de estatística catastrófica do que seria o futuro da economia, do trabalho e de todas as decisões no Brasil. E a gente começou a pensar o que nós vamos passar, sem saber o futuro. E foi nessa fase do e agora que eu pensei em fazer essa planilha, compilando as ações de prevenção. A nossa ideia era prevenir. O que a gente pode fazer de prevenção contra esse vírus? E o que as empresas estão fazendo? E eu sentia que as empresas estavam agindo de forma isolada, pensando em criando mecanismos sozinhas, quando a gente deveria compartilhar. Foi essa a minha intenção no benchmark, quando eu, em 2 grupos de RH que eu participo, soltei uma pesquisa rápida, com 14 perguntas sobre práticas, e as pessoas tinham que responder sim ou não das suas empresas. E aí eu compilei tudo isso e devolvi para elas.
quando, isso no dia 12 de março, quando de repente, no outro dia, essa planilha tinha invadido o Brasil, e muita gente recebendo, perguntando quem tinha feito, e eu comecei a pesquisa com apenas 14 empresas, de repente já tinham mais de 40 querendo participar e dando dados. E aí eu comecei a entender que o cenário que a gente vivia era cada vez mais volátil, pouco controlado e com decisões muito difíceis on time. Não dava para ter decisões muito precipitadas, que poderiam gerar muitas consequências ruins, então a gente precisa agir online, e eu acredito que essa planilha ajudou algumas empresas a entenderem a real importância da prevenção. Óbvio, a quinta fase é uma coisa que a gente não consegue medir por completo, o futuro que está chegando, são muitas dúvidas, muitas incertezas nos próximos dias, meses, semanas, né? Então, quando eu apresentei essa planilha para todo mundo, eu fiz 14 perguntas, entre elas, né? Então, perguntas sobre prevenção, se as pessoas estavam sendo comunicadas. Primeira coisa. E eu percebi que estava todas as empresas em comum, mandando muitos comunicados, reforçando dúvidas, implementando ações via online, por e-mail, né? Todos os postos com aumento muito grande de uso de álcool em gel, as máscaras, as empresas estavam respeitando a regra de que só deveria usar máscara quem precisa, né, para evitar a transmissão do vírus, né? Então, permitindo que as pessoas usassem com consciência. Óbvio, muita gente reforçando as áreas comuns, e aí a planilha começou a apontar alguns indícios corporativos, que era o cancelamento de todas as viagens internacionais. Então, quando a gente no Brasil decidiu que ninguém mais viajaria, no começo da pesquisa, lá no começo do mês, ainda tinha dúvidas, então algumas empresas continuaram com viagens, porém de forma mais específica, somente em casos pontuais. Eu acredito que esse cenário já mudou em uma semana, ou seja, a maioria já não está nem fazendo mais viagens nacionais. Eu também consegui observar que os eventos coletivos, eles tinham uma propensão a cancelamento. Só que como ele geraria muito impacto, na minha pesquisa com 40 empresas, 30% mantiveram seus treinamentos corporativos, eventos, convenções. Só que quando a gente começou a deflagrar essa planilha e mostrar para todo mundo, nós podemos instalar um sinal de alerta grave para o RH, dizendo que não deveria continuar. A aglomeração e o compartilhamento de pessoas no mesmo ambiente poderia sim ser um fator decisivo para aumento dos casos. E aí as pessoas começaram a mudar o seu conceito. E o grande dilema dessa pesquisa foi o home office. Como trabalhar em home office, no modelo de home office, e eu percebi que as empresas mais estruturadas, as empresas multinacionais, tinham uma condição, uma estrutura muito clara sobre isso. Pequenas e médias empresas não têm ainda completo domínio sobre essa ferramenta, sobre essa prática, e tem muita dúvida, desde a parte jurídica, a parte técnica, como um parque de tecnologia não pronto, disponível para a equipe inteira fazer home office. Então a gente tinha muita dúvida das pessoas nesta prática. Reunião à distância, todo mundo começou a fazer cancelamento de reuniões, desde fornecedores, candidatos, reuniões internas, tudo 100% online. Muitas empresas decidiram antecipar a campanha de vacinação. A quarentena para colaboradores que vieram do exterior era uma coisa óbvia. Já quem estava com quarentena para viagem nacional não era uma coisa tão óbvia. E o pior caso, que foi a minha última pergunta, assim, se uma pessoa de um departamento for confirmada coronavírus, o departamento inteiro entra de quarentena, e muita gente estava em avaliação. As pessoas não tinham noção se elas colocariam um departamento, a empresa inteira, o andar inteiro, ou só aquela pessoa de quarentena. Obviamente as coisas estão evoluindo, as decisões governamentais, desde federais, estaduais e regionais, têm já mostrado qual é a decisão de que, mesmo se não tiver nem caso confirmado, as pessoas vão ficar de quarentena. Então a gente tem visto o comércio fechando, as empresas, o varejo. Então, uma das coisas mais difíceis que eu percebi nessa planilha foi que ela ajudou o RH a levar um senso de urgência para as empresas. Quando as empresas começaram a ver que estava todo mundo fazendo,
saímos da fase 3, que era, meu Deus, o que será que vai acontecer? Para, e agora? O que eu vou passar? Então, essa planilha contribuiu para um momento de decisão. Contribuiu para que o RH tivesse força para informar sobre as necessidades de afastamento, quarentenas e ações pontuais dos pontos de trabalho das pessoas e repensar, inclusive, a forma de trabalho, né? Então, assim, o que vai ser de nós após a epidemia? Não sabemos por completo, né? Então, o que está acontecendo agora, né? Então, todas as ações referentes a decisões de trabalho como férias coletivas, afastamento, banco de horas, home office, é uma coisa ainda que está caminhando, né? Então, assim, a gente tem visto isso como um todo, uma dúvida como um todo das empresas. E o que o RH, eu, né, como RH, tenho feito para apoiar essa ação, como eu cuido de treinamento e comunicação, a gente acabou criando um dashboard de ações que nós estamos fazendo para combate ao coronavírus. Então, um controle diário de quantos e-mails foram enviados informativos, quantos posts no LinkedIn. Nós criamos um grupo do WhatsApp específico para status de coronavírus. No comecinho da ação, lá em finalzinho de fevereiro, a gente fez palestras presenciais, abrimos um canal Fale Conosco, né? A gente teve uma parte de comunicação impressa nos pontos de venda e também na parte de fábrica. A gente teve, né, a intranet com um canal exclusivo para status coronavírus, vídeos instrucionais. Então, a gente tem apoiado isso. O mais importante para o RH é saber que, enquanto tem, obviamente, gente importante pensando no negócio, a gente também precisa pensar nas pessoas. O quanto o RH tem que levar a estabilidade de pensamento e também de consciência para os nossos colaboradores. É um momento incerto para todo mundo, de muita insegurança. E se nós não tivermos uma comunicação clara e objetiva com nossos colaboradores, a tendência disso fica cada vez pior, né? Porque a desinformação mata, né? A falta de informação pode matar, pode levar cada vez mais à proliferação desse vírus. Então, nós amparamos a corporação com todas as frentes possíveis de comunicação online, agora, e isso eu tenho visto que tem feito muita boa adesão dos colaboradores. Eles estão vendo isso como uma coisa boa. Outras empresas tenho visto que estão usando menos comunicação e isso tem gerado mais pânico, mais desespero nas pessoas por falta de informação. Então, o meu conselho de hoje é que o RH ampare a corporação olhando para o lado humano. O quanto nós vamos cuidar das pessoas e como nós vamos cuidar das pessoas, né? Óbvio, o negócio não pode parar, né? O negócio não vai parar. Nós vamos amparar isso nessa próxima fase através de um RH muito mais posicionado e estratégico. Certo, pessoal? Essa é a minha colocação para hoje. Eu quero deixar claro aqui que eu estou falando em nome de pessoa física, Leonardo Eugênio. Eu não estou falando em nome da minha corporação, onde eu trabalho, estou falando em meu nome, da minha percepção e o que eu tenho feito como RH para contribuir nesse momento tão difícil. Certo, pessoal? Muito obrigado, Gabriela. Léo, muitíssimo obrigado pelo teu conteúdo excelente. Eu acho que você transmitiu o que nós todos sentimos, cada um na sua empresa, nós particularmente na DRH São Paulo, que temos contato com muito RH das empresas, obviamente, sentimos exatamente essa evolução que você descreveu, né? Eu queria dizer duas coisas aqui. Primeiro, que façam as perguntas pelo chat, podem ir fazendo, que no final, depois da apresentação do Cléo, nós vamos fazer as perguntas para os participantes, para os nossos convidados, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse conteúdo que o Léo acabou de apresentar, se ele autorizar, né, Léo, pode ser compartilhado posteriormente com todos os que participaram, então, daqui, tá bom? Então, tanto a apresentação, Gabriela, desculpa, a apresentação, quanto a pesquisa, quanto o benchmark finalizado. Exatamente, porque eu ia falar que o segundo ponto é que todo mundo quer saber da pesquisa, todo mundo já recebeu aquela primeira versão, e eu acho que agora a gente já pode circular uma versão um pouquinho mais robusta, né? Mas mesmo assim, lembrando que é extremamente dinâmico, as informações que a gente tinha semana passada, como antes para criações do seu próprio RH, eram algumas, hoje a gente tem muito mais, e então também há esse desconhecimento, né, esse desconforto que vem do que a gente desconhece. Na verdade, é ruim, é claro que é ruim sentir, mas é bom a gente lembrar que ele vai diminuindo com o tempo, porque cada vez mais a gente tem informações
sobre como a gente precisa lidar, né? Da importância, da relevância, do impacto, etc. Então, mais uma vez, super obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com perguntas especificamente para você. Então, agora eu chamo o Cléo Carneiro, que é o nosso especialista em teletrabalho. Ele vai nos falar a partir do ponto que o Léo destacou como mais desafiador para as empresas mesmo, a questão do home office, que somente as grandes, a gente diria que já tem alguma estrutura, às vezes nem sempre para todo mundo, ou nem sempre 5 dias por semana, né? Então, precisaram fazer um rollout aí um pouco mais acelerado, e a grande maioria das empresas, mesmo ainda empresas grandes, mas a maioria das pequenas e médias, implementar esse home office de maneira imediata, né? Aí a gente faz como a gente acha possível, mas o Cléo, que é especialista nisso, vai nos dar dicas de como a gente pode fazer essa adaptação repentina de uma maneira muito suave. Por favor, Cléo. A apresentação aqui. Já estamos te ouvindo, tá, Cléo? Fica à vontade. Ok, eu estou compartilhando a tela para a apresentação, tá? Tá bom, já temos tanta pergunta no chat que eu vou já me preparando. A tela está compartilhada com vocês aí? Perfeito. Então, podemos começar, Gabriela e Léo? Por favor, pode seguir. Então, minha gente, eu estou muito contente de estar aqui com vocês por várias razões, né? Primeiro, pela ligação afetiva e prática que eu tenho com a BRH. Eu fui presidente da BRH lá atrás, né, na década de 90, e pela possibilidade de estar fazendo essa apresentação também em nome da Sobrat, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Eu quero, desde já, parabenizar a iniciativa da nossa querida BRH e da Sobrat, parabenizar o Léo pelo trabalho dele, né, extremamente contributivo, né, e fazer uma conexão com o que o Léo colocou. Ele deu um panorama bastante preciso para a gente, bastante interessante, do que está acontecendo por aí afora, não é? E isso está sendo de grande utilidade para as organizações, e vai ser, a utilização disso vai ajudar muito vocês que estão participando do webinar aí, a aproveitar dessas ideias, dessas dicas e trabalhar em cima disso. E o home office, o teletrabalho, o trabalho remoto, tudo é a mesma coisa, né? Na verdade, o home office é uma modalidade do teletrabalho. O teletrabalho é um trabalho à distância, feito com a utilização da tecnologia. E o home office é uma das modalidades de as pessoas trabalharem em casa, que tem sido realmente um elemento de grande poder, de grande utilidade para as organizações e para as pessoas passarem por essa quadra difícil, né? Então, vocês estão vendo a tela aí, quais são os objetivos de se fazer a implantação emergencial? Alguém me responde aí? Sim. Então, Sim, pode seguir. Estamos ok. Então, a ideia agora é fazer uma implementação emergencial do teletrabalho. As empresas não vão ter tempo de fazer uma implantação totalmente estruturada, não é? Com todos os detalhes, com todas as nuances de uma estrutura de implantação, envolvendo diagnósticos, envolvendo estabelecimento de política, envolvendo monitoramento, que são essenciais para um projeto de teletrabalho. E o que eu desde já devo dizer para vocês é que, depois dessa implementação emergencial, que vai ajudar muito, eu tenho certeza, vai ser muito importante fazer a implementação completa. Nós já vamos ter resultados com essa implementação emergencial, isso vai ajudar um bocado. Mas, na verdade, isso precisa ser complementado depois com uma implementação completa, para que se possa obter todos os benefícios, né? Então, para que se implanta emergencialmente o home office? O primeiro objetivo é um objetivo de saúde pública, é evitar os riscos de contaminação, não é, das pessoas, evitando com que elas se desloquem. O deslocamento, especialmente pelo transporte público, é uma grande fonte de risco de contaminação, né?
Então, deixando de viajar. Se a gente tirar uma pessoa do metrô, nós estamos tirando uma pessoa do metrô. E nós também, por outro lado, estamos contribuindo para a questão da mobilidade urbana. Quer dizer, se a gente tirar uma pessoa do metrô, nós estamos tirando uma pessoa do metrô. Então, esse é o primeiro grande objetivo. Está muito ligado às pessoas, não é? E ligado à questão de saúde pública. Não deslocando as pessoas, elas não vão ter risco de serem contaminadas. E, por outro lado, elas vão deixar de ter o risco da aglomeração de pessoas no escritório, onde o risco de contaminação é muito grande. Existe um outro objetivo que é muito importante para as empresas, que é possibilitar a continuidade das operações, fazendo as pessoas trabalharem em casa, com o mínimo de regras, que é o que nós vamos colocar aqui, as operações não vão ser prejudicadas. Então, por que é importante implementar? Porque está ajudando a empresa a dar continuidade às operações. E tem um terceiro objetivo, que eu acho fundamental, e que está muito ligado aí às questões humanas, que o Léo muito bem colocou. Isso vai mostrar para os colaboradores, para as pessoas, que a empresa tem apreço pela saúde deles. Isso é uma coisa que não tem preço. Quer dizer, na hora de crise, a empresa está dizendo para os colaboradores: deixa que a gente está protegendo vocês, fazendo vocês trabalharem em casa. Então, esses são os objetivos dessa implantação, né? Então, quais são as questões-chave para se fazer essa implantação emergencial? O que se tem que fazer em linha com as responsabilidades das diversas áreas da empresa para que a implantação seja efetiva? Vamos começar a falar das responsabilidades de RH. E aí, eu estou totalmente alinhado com o que colocou o Léo, né, que o fundamental é RH manter um processo de comunicação permanente, online, com as pessoas. Precisa dizer o que está acontecendo, precisa dar feedback para o que está acontecendo, precisa orientar as questões gerais. Isso é fundamental. Uma segunda responsabilidade que eu entendo que a grande maioria de vocês, talvez perto da totalidade, são da área de RH, vocês têm que fazer é criar algumas condições de elegibilidade. O teletrabalho vai depender de uma série de coisas e também dos processos. Se são processos operacionais, não dá para a pessoa trabalhar de casa, ninguém vai, né, operar uma máquina operatriz de casa. Então, para essas pessoas, tem que haver uma outra solução e, conforme o Léo já colocou, existem várias soluções alternativas aí de caráter jurídico, de questão de férias coletivas, sei lá. Mas recursos humanos têm que deixar claro para todos quais são essas condições de elegibilidade, para que não haja nenhuma dúvida com relação às questões de quem pode fazer, quem não pode fazer. Existem regras claras para isso, né, em função do processo que a pessoa executa. Uma terceira grande responsabilidade, que eu já mencionei aqui, mas estou enfatizando, é que esse processo de comunicação tem que ser permanente, dando conta de como é que estão as coisas no programa de home office, o que está acontecendo de bom, e para isso a comunicação tem que ter os dois lados, não é? A gente vai falar daqui a pouco sobre a responsabilidade dos gestores e dos demais participantes de um programa de home office, e uma dessas responsabilidades é manter a organização informada de como vão essas coisas, como é que vai indo a implantação do home office. Então, a responsabilidade de RH é manter o fluxo de comunicações entre quem está fazendo, quem não está fazendo, e a organização como um todo. E uma coisa também alinhada com o que o Léo falou, é que, para fazer isso, realizar reuniões virtuais, periódicas de acompanhamento. Então, sei lá, implantou, daqui uma semana, faz um webinar com todas as pessoas, né?
Obviamente, existem comunicações que precisam ser feitas mais a miúde, é claro, mas criar um sistema para que as pessoas todas sejam informadas, né? Fazer um trabalho feito esse que estamos fazendo no webinar aqui, porque, entre outras coisas, isso une as pessoas. E o que é importante num momento desses, que está no contexto todo da questão, que são as preocupações das pessoas, preocupação com não ser contaminada, preocupação com parentes, com amigos, a gente tem que, em recursos humanos, prover um certo conforto para as pessoas, tá? E esse conforto que as pessoas vão ter com relação ao home office é exatamente o de serem informadas. Então, essas são as responsabilidades de RH. Vocês, querendo, já vão anotando as perguntas aí, depois dirigindo a BRH, e a gente vai responder. Bem, quais são as responsabilidades... Vocês estão acessando a tela? Sim, Cléo, o tempo todo, pode seguir. Então, tá bom. Então, aqui, as responsabilidades... Acabei de falar de RH, próximo. Isso. A área jurídica tem responsabilidades também. A necessidade de se blindar juridicamente, não é, a empresa contra problemas ligados às relações de trabalho. Então, é preciso que se estabeleçam regras com relação aos aspectos jurídicos. Como é que vai ser o controle de jornada? Se vai haver, se não vai haver? Como é que é a questão das horas extras? Como é que é a questão da observância das horas de trabalho? Como é que vai ser a questão da prevenção e comunicação de acidentes? E assim por diante. Então, o jurídico tem um papel na implantação, que é um papel muito importante. Quais são as responsabilidades de tecnologia de informação? É fundamental que a área de tecnologia de informação entre nessa parada toda aí para poder ajudar a empresa a implementar, ainda que emergencialmente. Então, a primeira coisa que TI tem que fazer é definir a infraestrutura necessária. Quais são os equipamentos, quais são os programas necessários para acessar os dados para que a pessoa possa trabalhar de casa, como é que são as ferramentas colaborativas aí de comunicação, para quem está em casa se comunicar com o gestor, se comunicar com os seus clientes internos, para se comunicar com os clientes externos. E uma outra questão que está dentro da infraestrutura necessária é a observância de questões de segurança da informação. Então, os programas têm que prever a questão da segurança da informação, lembrando sempre que no teletrabalho, no home office, a prevalência tem que ser da confiança. Precisa haver, nós vamos falar isso quando falamos dos gestores, estabelecer um clima de confiança entre o gestor e quem está trabalhando. E esse clima de confiança é reforçado quando existem regras que dão segurança para quem está em casa com relação à chamada segurança de informação. Segundo aspecto de TI é estabelecer as chamadas soluções de contorno para situações onde não é possível atender todos os requisitos da infraestrutura. É muito possível que a empresa não tenha todas as condições para estar implantando com todos os requisitos. Então, TI tem que pensar também emergencialmente em soluções que consigam fazer a pessoa trabalhar de casa, mesmo que não se tenham todas as condições necessárias, chamadas soluções de contorno. E uma coisa que é fundamental aí é que TI proveja, planeje e depois proveja condições de prover o help desk para atender todas as intercorrências. Tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser executado rapidamente, não é? Para que as pessoas tenham
a possibilidade do acesso, tenho segurança no sentido de saber que tem comunicação para isso, enfim, não é? Então, essas são as questões ligadas à TI. Vão mantendo, então, vocês aí o registro das dúvidas que vocês têm para que a gente possa conversar no final. Agora vem a parte que talvez seja a principal, que é o software da coisa, né? Que são as relações com as pessoas. Esse é o fundamento. Não adianta ter um programa de TI bem estruturado, não adianta ter os processos bem estruturados, se a gente não cuidar primariamente nas responsabilidades e nos papéis das pessoas. Então, a gente aqui, apenas por um efeito didático, nós estamos separando entre responsabilidade dos gestores e responsabilidade das demais pessoas, onde também se incluem os gestores. Então, a primeira coisa, eu já mencionei isso, é estabelecer uma relação de confiança e de segurança recíproca. Não tem essa de estar a cada 10 minutos vendo se o cara está trabalhando ou não. Isso não faz o menor sentido. E, na verdade, a relação de confiança não é uma relação que deva prevalecer só no trabalho remoto. No trabalho presencial, isso é muito importante. Então, que os gestores sejam sensibilizados, e esse é o papel de vocês aí nessa implantação remota, para que estabeleça ou melhore, né? Porque certamente ela já existe, reforce essa relação de confiança. O segundo papel do gestor é ele planejar e organizar a sua gestão remota. Vai ser diferente do dia a dia. Então, ele tem que pensar, poxa, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer com os meus subordinados? É fazer uma comunicação virtual com eles, perguntar se está tudo ok, se eles estão a postos, se eles precisam de algum suporte de TI, enfim. Qual é o outro aspecto do planejamento? É deixar as portas abertas, estar sempre disponível, não é? E já vou passar para o outro item que está ligado a essa questão de planejamento e organização, que é estabelecer e monitorar as atividades executadas. O gestor precisa dizer... Deixa eu fazer uma interrupção. Você está conseguindo passar os slides? Muita gente está dizendo que a tela está parada no primeiro slide. Então, eu vou tentar voltar aqui. Alguém me ajuda na tecnologia? Vou dar um... Você sabe mudar de slide, não? Ok, eu coloquei aqui... Eu vou reiniciar a apresentação de slides, então. Mas você tem que ir mudando ela. Ela Ok. não é automático. Consegue... Que slide as pessoas estão vendo aí? Acho que estão na tela principal, pelo que eu estou entendendo aqui. Então, entra aqui, ó. É bom a gente ver que isso é vida real. Viu, Cléo? Procura aí até o slide onde você estava falando. A tela onde eu estava falando. Ok. Essa tela aqui de responsabilidade dos gestores. Apareceu para todos? Ainda não. Cléo, aperta o Windows e o P novamente. Aquele símbolo do Windows, Isso. do teclado e o P. Ok. E muda a forma de apresentação. Coloque em tela... Computador somente? Computador somente, isso. Aqui. Aí. Vê se muda. Deu certo? Deu certo, gente? Agora é só colocar no modo apresentação. Lá embaixo. No cantinho direito. Inferior direito. Tem uma telinha. Vocês acham ruim deixar assim? Não, assim tá dando para ver, sim. Vai ficar muito pequeno para as pessoas, talvez. Aqui, ó. Pronto? Pronto agora? Não, voltou. Voltou para a primeira tela. Então, agora Agora vai. sim, agora sim. Ok. Então, assim na mão, por favor. Então, gente,
Eu só vou dar uma repassada rapidinha nos slides que eu coloquei, agora que vocês estão vendo, né? A gente falou dos objetivos, estamos falando das questões-chave, as questões de RH, que são as questões que eu mencionei de comunicação, de condições de elegibilidade e da realização, ainda dentro do plano de comunicação, de reuniões virtuais de acompanhamento. Estão todos acompanhando agora, tá ok? Sim. Mesmo os demais participantes, está ok com eles? Aparentemente sim. Podemos ir em frente? Hein, Gabriela? Sim, pode seguir. Ok. Depois nós falamos das responsabilidades do jurídico, que é ver as questões, as regras que devem ser observadas. Depois falamos das responsabilidades de TI, que é definir a infraestrutura necessária para poder acessar os dados, comunicação com os gestores, estabelecer soluções de contorno, fazer as chamadas gambiarras quando elas forem necessárias, né? Orientar a configuração dos equipamentos e a instalação dos programas necessários nos computadores, notebooks, etc., das pessoas. E o que é muito importante é prover o helpdesk de suporte para atender as intercorrências. E estávamos falando, então, das responsabilidades dos gestores. Então, a primeira delas, enfatizando o que eu falei, é estabelecer uma relação de confiança e segurança recíproca. Essa questão é fundamento, aliás, não só no trabalho remoto, mas também no presencial. Então, o que significa isso na prática? É saber que as pessoas estão trabalhando, não precisa ficar, não é? Vendo, ligando, coisa que valha, né? Planejar e organizar a sua gestão remota. Como é que vai ser o meu dia a dia? Como é que eu vou estabelecer as comunicações? Como é que eu vou passar essas minhas regras aí para as pessoas? Enfim, precisa planejar, não pode ser pego de surpresa e, de repente, bom, como é que nós vamos fazer agora, né? A terceira questão é muito importante, e essa eu não tinha ainda chegado, que é estar sempre disponível. Existe um conceito em teletrabalho que fala da distância geográfica e da distância percebida. No trabalho presencial, a distância geográfica é pequena. No trabalho remoto, ela tem que ser percebida. Eu não estou perto do meu colaborador, mas ele tem que saber que eu estou perto. Então, eu tomo a liberdade de lembrar um bolero antigo do meu tempo, que não seja, certamente não é do tempo de todos, não é? Mas esse bolero era muito bonito e falava das questões do amor, mas que tem a ver tudo com o trabalho. Então, ele dizia numa frase, contigo em la distancia, amada mía, estou. Em outras palavras, apesar de você não estar perto de mim, eu estou com você. Então, vamos aplicar esse verso do bolero aí para a questão do home office, né? Outra responsabilidade muito grande é estabelecer e monitorar as atividades a serem executadas. Tem que, antes de começar o home office, dizer quais são as atividades que vão ser feitas, discutir, melhor dizendo, com o funcionário. Ele tem que saber o que se espera dele e como é que vai ser esse acompanhamento. Então, esse estabelecimento aí de monitoramento na base dos objetivos. Para que você vai fazer isso? Quais são os prazos para que isso possa ser monitorado de uma maneira adequada? E, mais do que isso, para que o colaborador se sinta seguro na execução dos seus trabalhos. E aquilo que a gente falou de responsabilidade de RI, mas é a responsabilidade de todos. E pela importância tem que ser enfatizado. O gestor tem que manter um processo de comunicação permanente, orientando e dando feedback. Vamos ressaltar aqui a questão do feedback. Isso é muito importante. A pessoa tem que saber como é que ela está indo, ok? E, finalmente, talvez venha
papel mais importante de todos do gestor é agir como exemplo. Aquela história de dizer, faça, como é que é? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, pode jogar na lata do lixo. Então, o gestor tem que ter a percepção de o que vale mesmo é o exemplo dele. Ok? Finalmente, o que são as responsabilidades de todos, gestores e os teletrabalhadores, né? Todos vão ter que planejar e organizar a sua maneira de trabalhar remotamente, não só os gestores. O que os colaboradores têm que fazer com dentro de uma importância muito grande, é reportar as intercorrências, os problemas, etc., no momento em que eles ocorrem. Se tem um problema de TI, um problema de banda larga, um problema de conexão, sei lá o quê, reportar imediatamente para a TI. Se for um problema de outra natureza, né, alguma dúvida que ele tenha com relação a algum procedimento que ele tem que fazer, reporta imediatamente ao RH. Isso é fundamental, não pode deixar chegar ao final do dia para dizer eu tive um problema aqui, por isso que a coisa não deu certo. Isso é meio parecido, vou fazer um parênteses agora e certamente puxar a orelha aí de alguns colegas, meus amigos de recursos humanos. Isso é meio parecido com gestão de desempenho, né? A gente vai observando o cara trabalhar o ano inteiro, chega no final do ano, chama o cara e diz, cara, você aqui foi muito bem, mas aqui você foi mal. Isso aí não é gestão de desempenho, eu acho que isso aí é autópsia, porque já está o cadáver lá, não dá para fazer mais nada. Da mesma maneira, o acompanhamento, o monitoramento do home office tem que ser feito quando as coisas acontecem, não é? E aqui vem uma coisa que é muito importante e é objeto até de piada na internet, né? Que é o entorno familiar. É fundamental que quem vai trabalhar em casa faça um acordo familiar. Reúna a família e diz, moçada, eu vou trabalhar em casa, não posso ser interrompido, eu não estou em casa, eu estou trabalhando em casa, então não tem nada daquela famosa síndrome de Jacques. Jacques é um autor francês, que eu não me lembro o sobrenome agora, que trabalha muito essa questão do teletrabalho, né? Então, o princípio dele é assim, que não pode ocorrer na residência. Já que você está aqui, dá um pulinho no supermercado para mim. Vai consertar a lâmpada. Enfim, tem que estabelecer esse acordo familiar para que não haja interferência por parte dos habitantes da residência. E uma outra questão, as atividades têm que ser num ambiente físico minimamente adequado em termos de mobiliário e ergonomia. Obviamente, não dá em muitas situações para estar observando com todo rigor as determinações da famosa NR, acho que é 17, não é isso? Mas executar as atividades num ambiente minimamente adequado. Não dá para trabalhar deitado no sofá. Quer dizer, tem que observar essas condições aí de ambiente físico e ergonomia. E uma outra questão que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas depois eu corrijo na hora que eu for mandar para vocês, é a questão do famoso dress code, né? O código de vestimento. Tem que dignificar o trabalho em home office. Não precisa, obviamente, botar terno e gravata, mas ponha uma vestimenta que seja digna do trabalho, né? Você pode obviamente, trabalhar de bermuda, etc., mas não vão trabalhar de cueca ou de pijama ou, sei lá, de roupa de chambre, né? Então, isso tem um simbolismo que a pessoa está dignificando o trabalho. E o trabalho precisa ser dignificado. O trabalho é uma coisa tão importante na vida da gente que precisa ser dignificado, né? Tem muita gente que dá um entendimento inadequado do preceito bíblico que diz que ganharás o teu pão com o suor do seu rosto. Suor do rosto não significa
penalidade, não significa punição. Trabalho não é punição, embora a etimologia da palavra venha de um castigo físico, não tem nada a ver. Trabalho é dignificação. Trabalho é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Portanto, ele precisa ser dignificado também no home office. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que, apesar da intercorrência que a gente teve aí com a tecnologia, a gente conseguiu ter passado o recado que a gente queria. Então, eu devolvo para nossa querida Gabriela aí para tomar conta do pedaço aí. Muito obrigado a todos, viu? Cléo, muitíssimo obrigado. Eu assumo aqui que a apresentação tenha voltado ao normal. Todo mundo respondeu isso aqui pelo chat. Queria dizer, primeiro, que temos dezenas de perguntas, mas antes disso, a gente estava com centenas de manifestações, a sorte que metade delas se referia à questão da tela, que a gente já resolveu. Mas eu vou começar aqui pelas perguntas Gabriel. que a gente recebeu. Quem está falando? É o Léo, desculpa. Oi, Léo. Pedir para o Cléo fazer o share stop, por favor. Cléo, por favor, só para de compartilhar sua tela. Para poder aparecer você, Gabi. Obrigado. Já estopei. Estou aparecendo agora? Agora sim. Então vamos lá. Obrigado, Então, só recapitulando, pessoal, eu vou começar a fazer algumas perguntas na ordem que elas chegaram, são muitas. A gente estava imaginando fazer o webinar até umas 10h50, 11 horas, estou achando que a gente vai passar um pouco, mas é por uma boa causa. Se a gente não conseguir avançar muito, pelo menos cobrir todas as perguntas, a gente se comprometeu a colher essas perguntas, direcionar aos convidados e devolver para vocês o conteúdo por e-mail também, tá bom? Podemos começar? Então, vamos lá. Uma pergunta para o Léo, na verdade. Quais as principais dificuldades que você viu nos colaboradores? É uma pergunta da Patrícia, com essa situação toda. Quais as maiores dificuldades deles? Porque a gente está falando muito das dificuldades das empresas, né? Mas o que você sentiu deles? Acho que a maior dificuldade é sempre a dúvida do que fazer nessa hora, né? Assim, a gente vive um momento muito delicado, onde qualquer palavra que a gente diga pode gerar uma grande turbulência, né? A gente tem que ter um olhar de negócio, onde o negócio não pode parar. A gente tem que ter um olhar de pessoas, onde a gente indica a mobilidade humana, ou seja, se as pessoas evitar. Então, a gente tem feito algumas ações para responder essas dúvidas. Então, ou seja, transparência com número. Até então, nós temos 0 casos confirmados na corporação toda. Então, deixando isso em tempo real, né, dando boletins. Quanto mais informação para a companhia, para os colaboradores, menor tem sido as dúvidas. As pessoas estão aguardando ansiosamente pelas informações do RH, né, pela comunicação interna. Entendo que quanto mais a gente se comunica com eles, menos dúvidas eles têm, né? Óbvio, as dúvidas vão começar a crescer agora, no meu caso do varejo, né, as dúvidas, os shoppings fechando, o que vai acontecer, nós ficaremos em férias ou não, e aí a gente está respondendo as dúvidas conforme as decisões vão acontecendo, em tempo real. Então, essas são as principais Isso é uma das perguntas para essas pessoas de loja, os funcionários estão em férias, estão em licença remunerada, como é que está sendo? Essa é uma outra pergunta. A gente está trabalhando caso a caso, né, assim, a maior parte dos casos são férias coletivas, a gente está trabalhando assim, né, de forma bem on time mesmo, assim, sem nenhum tipo de precipitação, uma atitude equivocada antes da hora. A gente está acontecendo e nós estamos atendendo. Então, é complexo dizer quais são as ações todas que nós estamos tomando, né, como corporação, mas eu vejo que a tendência é seguir para um momento de férias coletivas, onde as pessoas vão ficar com descanso, né, remunerado em suas casas e aguardando os prazos do governo. Serão 15 dias, 20 dias, 30 dias. Nós vamos movimentando de acordo com essas deliberações. Gabriela, se você me permite, rapidamente, fazer uma complementação que o Leonardo tão bem colocou. Na nossa percepção de implantação de programas de teletrabalho, a grande questão de dificuldade do colaborador é falta de capacitação para o teletrabalho. E a questão da comunicação. As pessoas precisam ser capacitadas, precisam se fazer, ainda que virtualmente, um trabalho de orientação, de tirar dúvidas, e para que isso dê mais segurança para as pessoas.
ok? Ok. Então, seguindo com mais uma aqui, vocês têm visto, particularmente para o Léo, a pergunta em função do benchmarking que ele fez, mas o Cléo também, se vocês têm visto o que as fábricas têm feito, o que as indústrias têm feito, quem tem chão de fábrica, como é que funciona? Isso é uma pergunta da Yara, complementada pela Roseli também, como é que faz quando o chão de fábrica não pode parar? Vocês viram algo sobre isso? Vi. Muitas indústrias estão fazendo turnos alternados, onde um turno não encontre o outro. Então, assim, dividiram 2 ou 3 turnos, com um espaçamento de entre 1 e 2 horas para cada turno entrar e sair, para que haja uma higienização completa no local, então, ou seja, para que cada turno tenha um ambiente totalmente esterilizado, higienizado para trabalhar. Então, aí, por exemplo, das 6 às 11, segundo turno da 1 às 7, o outro em outro horário. Aí esse horário de intervalo entre um e outro, entra uma equipe de limpeza, higieniza todo o local e garante, né, esterilidade naquele ambiente, reforçando, obviamente, o uso de lavagem de mãos, álcool em gel nas estações de fácil acesso, máscaras para quem tem sintomas de gripe, né, porque a gente tem que entender que existe suposto e existe suspeito de coronavírus. Então, suposto é qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode ter. O suspeito é quem teve contato real com alguém que já teve a doença, ou que está com a doença, ou fez uma viagem para um local onde tem um índice maior de contaminação. Então, assim, suposto todo mundo é. Então, assim, nós temos que agir com muita consciência agora, mostrar isso para o colaborador, porque não é fácil explicar isso para as pessoas, mas eu tenho visto muito, principalmente na indústria, os turnos alternados, onde um turno não encontre o outro. Já vi casos também de turnos, equipes a cada 15 dias. Então, um grupo trabalha 15 dias, enquanto o outro vai trabalhar home office, e aí eles trocam de lugar. Né? Então, ficam 15 dias na empresa e 14 dias em casa. Também vi isso acontecer, já que o período de quarentena são 14 dias, então metade. E sempre pensando nas funções estratégicas, né? O que não pode parar? Pagamento de colaborador, pagamento de imposto do governo, pagamento de fornecedor. A gente tem áreas chaves que, se pararem 100%, geram grandes impactos. Então, para essas áreas, as ações que eu tenho visto é sempre, pelo menos, a divisão do trabalho com dois times trabalhando em horários alternados ou em dias alternados, para que, se por uma situação que pode acontecer, de um caso acontecer, ou houver isolamento daquele grupo, o outro grupo está apto para continuar trabalhando. Então, eu tenho visto isso muito nas companhias. Posso complementar um pouquinho? Sempre. Além dessas providências aí bem colocadas pelo Léo, as empresas têm se preocupado muito com a questão do refeitório. Então, procurar espaçar as turmas e os horários ao refeitório, procurando dar até um espaço geográfico maior para as pessoas, para evitar o risco de contaminação. Além de tudo que o nosso caro Léo colocou, né, a questão de disponibilizar equipamento, coisas ligadas à higienização, isso é fundamental. Higienização dos vestiários, né, dos próprios locais de trabalho e assim por diante. Ok? Exatamente, Cléo, você falou assim, implementação de EPIs, né? Por exemplo, eu vi aqui várias empresas têm termômetro disponível para medição de temperatura das pessoas, máscaras para quem quiser usar ou quem tiver com sintomas de gripe, porque gripe todo mundo vai ter, né? Após essa situação, gripe é uma doença natural, normal, né? A gente vai continuar. Então, quem tem sintomas de gripe, mesmo que não seja suspeito ou seja suposto, pode usar a máscara, a higienização dos ambientes, os sabonetes reforçados nos banheiros. Então, vejo muita ação de prevenção, tá? Para evitar a paralisação 100% de um departamento ou de uma área. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui parecidas em relação ao seguinte. A Karen pergunta, o que vocês fizeram? Era uma pergunta para o Léo, mas aí já vai emendar em outra aqui para o Cléo também. O que vocês fizeram? Vocês fizeram alguma ação para dar dicas para um bom home office, ou seja, dicas para o próprio colaborador que tem em casa, para garantir a saúde mental do colaborador? Isso
São várias perguntas recorrentes sobre isso, a gente tem ouvido muito isso. Isso também se liga com o que o Marcelo perguntou em relação a como é que a gente, como RH de empresa, olha para a pessoa como um ser humano que vai estar lá do outro lado na sua casa trabalhando também com aquilo também é uma novidade para ele, tem dificuldades. E aí eu vou emendar numa outra pergunta também do Marcelo, que pergunta como é que o RH pode apoiar as pessoas nas relações com as suas famílias, porque isso também é novidade para elas. E a Ana Carolina complementa dizendo que isso é um desafio, esse acordo familiar, né? Eu ia dizer um desafio não apenas para o próprio colaborador, para a empresa e para a família. Eu ia dizer que eu estou trabalhando aqui com o vizinho fazendo barulho, então a gente vai ter que ter uma colaboração mútua aí, inédita, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Gabi, acho que é exatamente isso. É um momento muito delicado, novo para todo mundo. Eu vou, aparentemente, dizer que a gente está nesse movimento há uma semana, então tudo é muito novo. Qualquer coisa que nós estamos mandando vários comunicados com dicas desde óbvias, como separar um local específico, levantar de manhã, tomar o seu banho, colocar sua roupa, não ficar de pijama, ter um local, fazer o seu ritual de trabalho, ter um local para você fazer o seu ritual, com os acordos familiares, obviamente dito, então com criança pequena, com criança grande, com idosos, com vizinhos, então tentar fazer esses acordos que vão ser evoluídos até... É muito difícil a criança entender, né, que o pai está em casa durante o dia, ele acha que ele está lá para brincar. Se o pai, a mãe, né, então assim, não é comum, é muito mais a mãe, né, que agora todas estão no mercado de trabalho, então ver a mãe em casa é um motivo de alegria. E fazer eles entenderem, fazer os acordos. Então a gente está mandando muitas dicas de audiobooks para crianças, atividades para as crianças. Atividade, nós vamos preparar agora um comunicado para sair hoje, com o que fazer na quarentena, no final de semana. Vai ter muitos shows online, então vários artistas, tem muitos cursos online, profissionais e cursos de distância, meditação online, tem muitas empresas fornecendo dicas de horas de exercício online, ou seja, a gente está consolidando tudo isso, que é tudo tão novo e está em muita abundância nesse momento. Então, a generosidade das corporações vê a liberação de canais, liberação de canais restritos, né, que eram pagos, webcasts, vídeos online no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, a gente está conseguindo, olhando para isso e fazendo um filtro, né, porque não dá para divulgar tudo, mas o constante apelo de que não fique sozinho, não se sinta isolado, converse com as pessoas online. Então a gente vai sugerir que os gestores façam encontros virtuais como esse o nosso aqui, no dia do aniversário da pessoa. Então, que aqui na empresa a gente tem uma prática de cantar parabéns, etc., ter um bolo, um cartão, já que é virtual. Então, faça essa ligação, reúna a sua equipe, faça uma ligação para o time todo, cante parabéns para aquela pessoa, mostre que a distância, estar distante é diferente de estar junto. Então, assim, dá para estar distante e estar junto ao mesmo tempo. Então, a facilidade da internet nos aproxima. Então, é isso que a gente está fazendo para as pessoas. Mostrando que tem que trabalhar, que tem que ter rotina, que tem que ter entrega. Como o Cléo brilhantemente falou, que não vai dar para controlar minuto a minuto, quanto tempo você fez de almoço, que horas você entrou, que horas você logou. Mas isso é um paradigma muito sério que a gente vai ter que quebrar. E talvez, se a gente puder olhar para essa crise e tirar alguma coisa boa dela, vai ser a quebra dessas dezenas de paradigmas que a gente tem hoje na relação de trabalho. Não é fácil e não acho que vai ser tranquilo, mas nós vamos ter que incorporar essa nova rotina no dia a dia do trabalho, do home office, essa nova modalidade, que, como eu disse, para as médias e pequenas empresas não era uma coisa comum, né? Tanto da parte comportamental quanto da parte técnica de infraestrutura, mas a gente tem olhado para isso com esse olhar. Então, as minhas respostas são essas, tanto para a parte técnica quanto para a parte humana. Então, dicas, gente. A gente está muito rico tá com abundância mesmo de coisas online grátis. Então, mostre para o seu colaborador, envie o link, facilite. Então, todo mundo tem um WhatsApp. A gente criou um grupo onde ninguém pode interagir, as pessoas só recebem informações. E é um grupo espontâneo, não é obrigatório, cada um fica o quanto quiser. Mas nesse grupo a gente manda boletins corporativos e também a gente manda dicas de saúde mental, de leitura e também de diversão.
né, para os finais de semana, é um momento intenso com a família, é um sinal aí que a gente está recebendo. Será que, né, a gente estava muito ausente? É uma novidade aí para todo mundo. Quer falar alguma coisa? Vai, né? Pode falar. Então, Gabriela, eu vou sintetizar tudo que a gente falou aí numa palavra, que é empatia. É isso que está fazendo a grande mudança aí, não só nas questões de relações de trabalho provocado por essa crise, mas em todas as relações sociais, é empatia. Então, o papel nosso, independente do cargo, é entrar no sapato de quem está trabalhando em casa. Até porque a pessoa de RH, nesse momento, deve estar trabalhando em casa também. Então, é procurar exercitar a empatia. Como é que ele está se sentindo, o que ele está precisando. E com esse exercício de empatia, nós estamos fazendo tudo aí para que as questões sejam contornadas e essa fase difícil pela qual nós estamos passando também essa questão toda seja contornada. Vou seguir aqui, tem algumas perguntas de ordem muito prática e muito interessantes. Essa daqui da Ingrid, por exemplo, ela diz que ela tem colaboradores cujas funções não permitem que eles sejam dispensados para fazer home office, né? E aí essas pessoas estão sendo encaminhadas para casa e estão criando banco de horas negativo. Só que alguns funcionários não aceitam isso e não querem ser dispensados, eles querem continuar indo. Vocês viram algo sobre isso que vocês podem dizer em relação a esses funcionários que se recusam a ir para casa? Eu vou deixar a resposta com o nosso advogado, tem uma parte legal envolvendo isso, né? Então, vou pedir esse amparo legal aí para essa decisão, para essa resposta. Ok, eu posso adicionar uma resposta aí de caráter prático também. O exercício do home office é voluntário, precisa haver um acordo entre o colaborador e a empresa no sentido que ele tem que aceitar. A empresa não pode impor o trabalho em home office. Então, aí a saída é encontrar outras maneiras aí, questão das férias, eventualmente férias coletivas, banco de horas, quando for o caso, mas a lei proíbe que a pessoa seja enviada para teletrabalho sem que haja uma adesão voluntária. Essa é a experiência que a gente tem tido. Eu acho que o jurídico vai ter farto material para trabalhar nessas próximas semanas e meses, né? Até porque tem uma pergunta que fala exatamente o contrário. Como é que a gente lida nos casos em que o empregador não dispensa as pessoas para fazerem home office? Eles podem ser responsabilizados num eventual caso de contaminação? Na minha maneira de ver, com certeza. Quer dizer, existe um risco de saúde pública, a pessoa não ir para um ambiente de trabalho minimiza esse risco. Então, existe essa possibilidade. Tem que tomar cuidado, e Gabi, que assim, no Brasil ainda não tem uma ordem expressa federal ou estadual sobre essa mobilidade, como tem na Itália, por exemplo. Então, por enquanto, no Brasil, é uma recomendação. E por isso optativo pelas empresas, por enquanto, né? É uma recomendação, é opcional, ou seja, se você pode garantir uma infraestrutura limpa, higienizada, turnos diferenciados, oferecendo uma possibilidade de trabalho que tenta garantir o mínimo da segurança desse colaborador, no Brasil ainda é permitido isso. Então, não é uma coisa tão simples de ser resolvida como está agora na Itália, que é proibido sair na rua, você vai ser preso, você vai ser multado. Aqui no Brasil, nós não estamos nessa fase. Então, é complexa essa decisão, por isso que é difícil o RH, que não tem embasamento legal para dizer completo sobre isso, mas assim, é complexa e ela é uma decisão compartilhada com o jurídico, com o comitê de saúde que a empresa acabou de estabelecer, a decisão de manter ou não uma área trabalhando. Então, assim, na minha visão, como RH, é complicada é uma decisão, uma posição única.
temos que olhar muitas frentes, inclusive a primeira delas é que no Brasil no Brasil ainda é uma recomendação a isso, não é uma lei. Então, temos que tomar esse cuidado e por isso que essa decisão é sempre on time, em tempo real. Eu estou dizendo isso agora, daqui 1 hora eu posso ter mudado de opinião, de acordo com uma decisão interna, então, complicado. Tá? Aí, Cléo e Léo, especialmente aí a importância do papel do comitê de crise da organização, que é multifuncional. Sim. Todos os Se dias... apresente. Oi? Desculpa. Se apresente. Francisco, da Micropower. Veja, é importante o comitê de crise porque você junta todas as cabeças, as diversas áreas, chaves, e aí você compartilha. O jurídico está junto, o RH está junto, o TI. Nós fazemos isso diariamente, das 17 às 18 horas na empresa. E todos os dias a gente traz as notícias novas que nós estamos recebendo do mercado, do governo do Estado, da Prefeitura, do governo federal. A gente está se ajustando de acordo com o que vem de informação. E isso é dia a dia. E vai acontecer isso nas próximas 3, 4 semanas, porque nós vamos viver as mudanças nessas 3, 4 próximas semanas. Então, é importantíssimo que mantenha esse comitê de crise ativo durante todo o tempo. Sim, com certeza. Só para esclarecer, pessoal, a gente tem muitas perguntas, provavelmente a gente vai interromper daqui a pouquinho, mas como eu falei, a gente vai responder essas perguntas e mandar a resposta para todo mundo. Como disseram já aqui no próprio chat, na verdade, várias perguntas estão complementando o excelente conteúdo que vocês dois estão apresentando, são perguntas comuns a mais de um, né? A gente está, inclusive, vendo aqui, a partir dessas perguntas, a importância da gente dar sequência com outros webinars mais para frente, isso já era uma coisa planejada e agora a gente tem certeza absoluta de que esse é o caminho. Falar um pouquinho mais, talvez esclarecer um pouquinho mais a questão jurídica, a questão de saúde mental para o colaborador, a questão do funcionamento, né, da produtividade, como é que a gente acompanha isso, já que controlar não é a palavra, né, é monitorar. Então, eu acho que eu vou fazer mais umas 2 ou 3 perguntas e depois a gente vai encerrar e compartilhar esse conteúdo posteriormente, ok? Eu tenho uma outra aqui que diz o seguinte: já existe suspensão de transporte público em alguns lugares, por exemplo, no ABC, a prefeitura está suspendendo, tirando de circulação todo o transporte público para evitar justamente que as pessoas continuem circulando, etc., e para forçar de alguma maneira que as pessoas deixem de ir para algum trabalho, etc. Vocês acham viável a empresa colocar um ônibus fretado nesse caso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, da minha parte, tudo depende de uma série de fatores, inclusive o fator econômico, né? Mas numa solução extrema, se esse for o caso, para as pessoas que não podem fazer o home office, até porque o home office é a melhor solução, porque ela destransporta as pessoas, né? E não estamos falando só de transporte público, as pessoas que vão com veículo próprio também estão passando pelo estresse do trânsito, da perda de tempo de deslocamento, então, se puder destransportar, é melhor. E, na minha maneira de ver, é uma questão até com um viés econômico, né? Quanto vai custar isso, o que é melhor fazer, levar em conta as outras alternativas que o Léo também colocou aí, a questão de férias, banco de horas, etc., né? E pensar bem se é necessário levar essas pessoas para a fábrica ou essas soluções aí de cuidar bem do ambiente, de higienizar os lugares, etc., não pode ser uma solução que minimize os riscos, né? É da maneira que eu vejo aí. Eu acho que eu vou fechar com uma pergunta chave e filosófica para todos nós, que é a seguinte: passada a pandemia, vocês acham que o home office veio para ficar? Como dizem os nossos diretores na BRH São Paulo, esse será nosso novo normal? Na minha maneira de ver, ele já ficou antes da crise. Porque é uma coisa irreversível. Não tem o menor sentido. Estou falando fora da crise. Não tem o menor sentido uma pessoa, desde que o processo que ela execute seja elegível ao teletrabalho, não tem o menor sentido
uma dona de casa que mora em Itaquera com 2 filhos, gastar 5 horas no transporte, no deslocamento, para trabalhar 5 horas e meia num call center. Se ela pode fazer isso com a ajuda da tecnologia, tranquilamente, com maior produtividade, com maior disponibilidade de tempo. Então, mesmo antes dessa crise, já era uma coisa instalada. Isso veio, e as crises têm esse grande mérito de trazer aprendizado sobre vários aspectos, né, que a gente está tendo, e é bom pensar nisso. Teve o grande mérito de despertar aquelas organizações, aquelas empresas que ainda tinham restrições com relação ao teletrabalho, que tinham o mindset de dizer, não, pô, o cara trabalhar, eu tenho que estar vendo, cara. Pô, isso é coisa do século passado. Então, isso veio quebrar de vez. E é a grande, na minha maneira de ver, é um dos grandes aprendizados, fora os outros, é claro, que essa crise está trazendo para a gente. Peraí, acho que ele está no mute, né? Agora sim. Gabriela, eu concordo parcialmente com o Cléo. Eu não acho que vai ser um paradigma tão simples de ser quebrado, porque tem muita gente também, enquanto uma corporação, né, uma companhia não se adapta ao home office, tem muita gente também que não vai se adaptar ao home office. Então, tem as duas partes precisam de mudanças, né? Quando a gente fala de home office, não sei se para vocês também, mas é uma coisa assim, de liberdade, de que você pode fazer as coisas, né, que é uma vida maravilhosa, mas se você não tiver rotina, disciplina, se você não tiver um bom local para trabalhar, uma boa internet para trabalhar, vira um caos ao contrário. Então, assim, eu não acho que vai ser tão simples assim, a quebra desse paradigma, acho que vai ser um avanço, e que as companhias que ainda nem pensavam ou cogitavam usar essa ferramenta vão começar a pensar, mas não acho que elas vão liberar como forma de trabalho assim que a restrição voltar. Não acho que vai ser tão simples assim. Mas eu acho que sim, é um avanço e espero que seja mais tranquilo do que eu estou imaginando, de verdade. Deixa eu fazer rapidamente uma réplica aí, com o meu querido Léo. Eu acho que tudo é uma questão de se implantar de maneira estruturada. O que nós estamos fazendo agora é uma emergência que vai ajudar e muito, mas isso deve ser matéria-prima para que as empresas depois implantem de maneira estruturada, porque implantando de maneira estruturada, cuidando das questões de tecnologia, cuidando das questões jurídicas e principalmente cuidando das pessoas, sensibilizando e capacitando as pessoas. Isso é um movimento irreversível. Quem viver, verá. Gabriela, antes de encerrar, eu ia pedir para você comentar, e só para falar que o Francisco é da Micropower, que é nosso parceiraço aqui da BRH São Paulo, inclusive ele que viabilizou, ele e a equipe que viabilizaram a gente fazer esse webinar hoje. Então, eu queria fazer um agradecimento especial e pedir sua palavra, Francisco. Rapidamente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação que a gente está desenvolvendo junto com a BRH. Ok? Então, vamos lá. Em primeira mão. Esse slide que está aqui, todos estão vendo o slide? Sim. Esse slide fala da pessoa 5.0. Esse trabalho começou em 2018 com o RH 5.0 protagonista na transformação digital. Nós consultamos mais de 100 executivos em 11 encontros virtuais como este, em 60 organizações, identificamos essas 6 áreas de domínio que era do RH 5.0, nós estamos agora expandindo para a pessoa 5.0. A pessoa 5.0 ela deverá estar com o Agile Mindset incorporado no seu dia a dia, saber fazer uma boa gestão e atuar numa gestão de mudança, porque a grande mudança que está acontecendo em velocidade exponencial, agravada pelo Covid-19. A gestão dos conflitos é inevitável, porque as pessoas estão na área de conforto, querem ficar na área de conforto, não tem mais espaço para isto. É preciso operacionalizar na cultura organizacional os ajustes que são inevitáveis e adotar um ambiente favorável ao autodesenvolvimento.
Obviamente, algumas pessoas não se adaptarão, como o Léo falou, e essas terão que, obviamente, ter uma outra ocupação no mercado. Então, a área de RH deverá olhar para que essas pessoas sejam encaminhadas para uma ocupação, porque trabalho para todo mundo em CLT nós não teremos mais. Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? E para o futuro, olhando para frente, né, observe os princípios da cultura da sua empresa. Então, é importante que você alinhe essa ação com a cultura organizacional, faça uma reflexão que a vivência do teu home office vai te dar, lembrando que você vai estar aprendendo pela experiência no ambiente informal de trabalho, no modelo 70-20-10, assim como nós viveremos uma oportunidade, vivenciaremos uma oportunidade única de interação, como foi dito, muito bem dito, comunicação, estar presente, tirando dúvidas, e o acesso ao especialista. E como ação, procurar coletar e fazer a curadoria das melhores práticas, aquilo que deu certo, das lições aprendidas, aquilo que você não fez certo, mas corrigiu e deu certo, e perguntas mais frequentes. Isso tudo vai te levar a implementar um ambiente favorável de autodesenvolvimento, tá certo? Que vai permitir com que as pessoas saiam desse processo, que é curto, vamos dizer até 30 de abril, muito mais enriquecidas do que entraram. Era isso que eu queria falar. Francisco, muito obrigada pela complementação. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos nossos convidados, ao conteúdo extremamente relevante e, mais ainda, a participação de todos com diversas perguntas que ajudaram a nos fazer pensar e, inclusive, pensar em novos conteúdos para as próximas semanas aí, porque isso vai ser um desafio de médio prazo, é o que a gente está imaginando. Por fim, mais uma vez, agradecer a Micropower e convidar vocês a conhecer um pouco mais os conteúdos da BRH São Paulo e da Sobrate. Sejam associados, lá tem muito mais conteúdo que pode nos ajudar nos desafios do RH do dia a dia. Obrigada a todos, um abraço e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.